Muito bem-vindos ao canal Desvendando a Nova Aliança. Aqui, toda semana, nós estaremos juntos, compartilhando conhecimento e trocando informações sobre os temas mais variados dentro da temática da Nova Aliança, é claro. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo com seus amigos e com todos os grupos que você desejar. Graça Agora, e paz, vamos para o meus conteúdo. amigos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e a todos vocês que me ouvem. Bem-vindo ao canal Desvendando a Nova Aliança. Para quem ainda não me conhece, eu sou Samuel Santos, sou ministro de louvor lá da igreja Projeto Geração Eleita. Ela é presidida pelo meu amigo e pastor Alex Neves e sua esposa, pastora Alana. Na verdade, eu estou bastante empolgado para falar desse tema. É um tema que é muito atual, é polêmico, ele é confrontante e desperta o interesse de tantas pessoas, inclusive despertou o meu. Eu dei o título dessa mensagem de Fórmula da Prosperidade. Eu acho que todos nós, queremos e desejamos ter essa fórmula. Não é uma fórmula, o que eu posso fazer? Será que existe um passo a passo para chegar à prosperidade? E eu creio que existe. Eu creio não, existe. Essa fórmula, ela existe, ela é real e ela nos foi dada por ninguém menos do que Deus. Foi Deus que deu. Jeová, Yahvé, Elohim, Ele mesmo. O Deus Todo-Poderoso, cara. O Criador do céu, o Criador da terra, o Criador dos rios, dos mares, o Criador das pessoas, o Criador dos animais, dos astros, do universo. Tudo que tem fôlego de vida foi Ele que criou. E foi Ele, inclusive, que criou essa fórmula. E o Espírito dele, que é o Espírito Santo de Deus, Ele que inspirou um homem a escrever essa fórmula e passar ela para que nós hoje pudéssemos desfrutar dessa verdade. Eu estou dando essa ênfase à pessoa que ditou a fórmula da prosperidade para que nós tenhamos ainda mais certeza que esse cara foi exatamente ele que nos deu. Então, se vem dele, porque ele é uma pessoa que tem total autoridade para ditar fórmula, para dar caminhos, para orientar os nossos passos, o passo de quem quer que seja. E ele, além de autoridade, ele tem o poder para fazer com que aquilo que ele disse se cumpra. Amém? Então, o nosso texto base, o texto base para essa mensagem, ele é um texto muito conhecido. Talvez seja um dos 3 salmos mais conhecidos da Bíblia. Você pode abrir aí na sua Bíblia, ou se você quiser, você pode apenas ouvir, tá? O Salmo, capítulo 1. Só uma curiosidade para você saber, esse Salmo, o capítulo 1, ele não tem um autor definido. Existe uma corrente teológica, que diz que quem escreveu esse Salmo foi Davi, mas na verdade não há uma prova de que Davi escreveu esse salmo, nem Davi, nem Asaf, que escreveu vários salmos, nem Salomão, nem Moisés. Você sabia que Moisés, ele escreveu pelo menos um salmo, é atribuído à autoria de Moisés? Depois você vai lá e dá uma olhadinha, é o Salmo 90. O Salmo 90 ele foi escrito por Moisés, pelo menos esse salmo ele foi escrito por Moisés, é atribuído à autoria dele, tá ok? Então, vamos lá na leitura do Salmo, capítulo 1. Ele diz assim, no versículo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o primeiro versículo, mas antes de continuar a leitura, eu queria só pontuar com você, para a gente não terminar a leitura sem entender alguns tópicos antes. Eu queria pontuar com você algumas coisas. O que é prosperidade? Já que nós estamos falando de fórmula da prosperidade,
O que seria prosperidade? Primeira coisa. Segunda coisa, quem é esse ímpio que a gente acabou de citar? Que eu não posso aceitar o conselho dele. Quem seria esse cara? Onde é que eu identifico ele? Número 3. Quem seria esse pecador que eu não posso estar no caminho dele ou caminhar com ele? Quem é esse cara? Já que eu também sou pecador, eu não posso caminhar comigo mesmo? E quem é esse tal desse escarnecedor que faz essa rodinha? Que tal rodinha é essa? Essa coisa de roda de escarnecedor. Eu não vou me alongar muito em conceitos complicados não, porque meu objetivo não é complicar. Meu objetivo é que no final desse vídeo você possa, em nome de Jesus, ter um caminho que aponta, cara, para te direcionar para a tão sonhada prosperidade. E eu creio em nome de Jesus que você vai ter esse caminho, assim como eu tive. Só para você entender do que estamos falando, tá? Prosperidade, essa prosperidade bíblica não é ter muito dinheiro, não. Não tem nada a ver prosperidade com o tamanho da sua conta bancária. A prosperidade que a gente está falando aqui não é isso. Você pode ter uma montanha de dinheiro e não ser próspero. Ah, mas como assim? É verdade. Você pode ter uma montanha de dinheiro e não ser próspero. Você pode ter muito dinheiro na sua conta bancária, você pode ter dinheiro embaixo do colchão, você pode ter dólares escondido dentro do armário, dentro do tijolo na sua casa, e em compensação você ter uma doença muito grave. Então, o seu dinheiro, eu tenho certeza que você trocaria ele por toda a saúde, e você muitas vezes não consegue ter essa saúde, mesmo tendo dinheiro, ou seja, você não é próspero. Você pode ter muito dinheiro e de repente você tem uma família que se perdeu, a sua família está sendo atacada e destruída por um filho no vício, um filho no crack, a sua esposa ou seu marido pode estar te traindo, você pode estar com a sua empresa fracassando, você pode estar ter muito dinheiro, mas em compensação você tem dívidas enormes. Então, na verdade, prosperidade não é ter muito dinheiro, porque você pode ter dinheiro e não ter saúde mental, não ter saúde física, não ter saúde psicológica ou muitas vezes até saúde espiritual. Prosperidade, na verdade, é ausência de necessidades. Prosperidade grava isso com você, ausência de necessidade. Eu posso precisar de comer todo dia, mas quando eu preciso de comer, eu abro a minha geladeira e lá tem o meu sustento, a minha comida. Então, eu não tenho essa necessidade. Eu preciso, vou lá e tenho. Eu preciso de dinheiro para pagar minha conta de luz. Mas quando eu olho na minha conta bancária, eu não tenho uma montanha de dinheiro, mas eu tenho dinheiro que eu preciso para pagar minha conta de luz. Eu tenho dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas. Quando eu olho e deito a minha cabeça no travesseiro, eu tenho paz para dormir. Ou seja, eu tenho prosperidade psicológica. Quando eu chego no dia do aniversário meu, eu tenho felicidade para comemorar o meu aniversário e não fico pensando, meu Deus, hoje é meu aniversário, eu poderia estar tão feliz, mas o meu filho, eu não sei onde é que está, eu não sei se ele está na droga, eu não sei se ele está no álcool, eu não sei onde é que ele está. Então eu não teria uma prosperidade psicológica. Mas se você comemora o dia do seu aniversário, feliz da vida, você não pensa, você olha para sua família, está tudo bem, então você tem prosperidade familiar. Então você não tem essa necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Tá ok? Tá bem entendido? Então vamos à leitura e à explicação desses tópicos, né? Desse Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então vamos explicar agora quem é esse ímpio que a palavra de Deus se refere. A palavra ímpio significa desumano, desnaturado, insensível, e também significa herege e incrédulo, aquele que não tem fé. Então, meus irmãos, trazendo para o dia de hoje, ímpio é aquele cara que às vezes ele está lá no seu trabalho,
ou está dentro da sua casa, ou ele pode ser seu vizinho, ou até mesmo dentro da igreja. Existem muitas igrejas, existem pessoas que são totalmente ímpias e estão dentro da igreja. O ímpio, muitas vezes, é aquele cara que você conversa com ele todo dia. Eu vou dar um exemplo. A senhora diz para uma pessoa que considera amiga sua: olha, eu estou com um problema com meu marido, ele está chegando muito tarde, ele está muito distante, ele está muito frio comigo, ele não conversa mais comigo, ele não quer mais saber de mim, ele não me procura mais, e ele está sendo grosso e coisa e tal. E aí, a voz dessa pessoa que a senhora foi se desabafar, ela vai dizer o que para a senhora? Olha, eu já sei o que é isso, já sei o que é, ele tá com outra, pode ter certeza, isso aconteceu também comigo. Então, você não precisa de homem não, você é independente, você não tem que aturar isso não, separa logo, senão daqui a pouco essa outra vai estar lá na sua cama dormindo e ele vai te botar para fora de casa, porque é assim que acontece. Pronto. Acho que você já identificou, não identificou? Essa voz, esse conselho, não é verdade? Todo mundo já passou por uma situação dessa, em outras esferas e em outras áreas, mas quase todo mundo sabe o que é isso, não é verdade? Ou então, um homem, ele conversa com um amigo de trabalho e diz: cara, eu tenho um vizinho que está ameaçando me matar, cara, só porque um dia, era uma segunda-feira, o cara estava fazendo uma festa, eu tinha que trabalhar na terça, o cara estava com som alto pra caramba lá, e eu fui com toda a educação lá, bati na porta dele e pedi para ele baixar o som, e agora o cara quer me matar. Aí olha o conselho do ímpio, olha a voz do conselho do ímpio. Você já deve ter ouvido falar em alguma coisa parecida com isso. Ele respondeu: cara, antes de chorar tua mãe, que chore a dele, compra uma arma e mata ele antes. Tu vai ficar esperando o cara te matar para depois ele ir preso? Você já não ouviu falar assim? Você já não ouviu falar dessa forma? Quem já não ouviu alguém dar esse tipo de conselho? Então, esse é o conselho do ímpio em que a Bíblia se refere. Esse aí. Esse é o primeiro passo da fórmula da prosperidade. É não andar segundo o conselho do ímpio. Ok? Deu para você compreender, identificar no meio dos seus conhecidos quem tem a voz do ímpio? Se você identificou, agora põe uma coisa na sua cabeça: nunca ouça essa voz, jamais, nunca ouça essa voz. Essa voz, ela vai só te levar para destruição. Então vamos lá, o segundo passo, ele ainda está no versículo 1, mas é uma outra linha, né? É não se deter no caminho dos pecadores. Nós não devemos nos deter. Trazendo para os dias de hoje, esse pecador aqui descrito é aquela pessoa que você e eu conhecemos, que já não anda mais, ele já não anda mais em direção nenhuma correta. Todas as suas direções elas estão erradas. Ele sempre está caminhando para um caminho errado. Ele está prostrado, a família dele já se foi. Onde ele vai, ele só arruma problema. Ele está dirigindo no trânsito e nem um sinal de trânsito ele ainda consegue respeitar. E ele faz coisa errada e ainda xinga o motorista e ameaça as outras pessoas. Ele é um cara inconveniente. Ele é um cara que ele até costuma dizer, né, ele já tem aquela coisa assim de dizer que Deus não é mais comigo. Quando você fala de Deus para ele, ele acaba dizendo: Deus o quê? Deus não quer saber de mim não. Eu não tenho nada com Deus. Não quero saber de Deus. Esse cara, ele é o pecador que a Bíblia se refere. Ele realmente é um cara que já está numa situação espiritual bem complicada.
Então, você, meu amigo e minha amiga, você não deve seguir na direção desse cara. Se você quiser ser próspero na sua vida, você não pode se deter no caminho desse cara. Você não deve se deter no caminho desse cara. Você tem que, quando você cruzar com ele, o máximo que você pode falar no seu relacionamento com ele é aconselhar ou não, ou é permitir que ele veja simplesmente os seus bons exemplos, e aí talvez ele possa seguir os seus bons exemplos, porque ele está sempre atento a você. Pode parecer que não, mas de vez em quando o Espírito Santo vai mexer com ele, vai indicar a ele uma coisa que você fez, e ele vai ouvir o Espírito Santo ou não. E se o Espírito Santo tocar em você de alguma forma para você falar alguma coisa com ele, você fala. Se não, você simplesmente não fala nada. Só vive uma vida de exemplo para que ele e os outros possam ver. O terceiro passo é não se assentar na roda dos escarnecedores. Pois bem, escarnecedor significa aquele que... Eu imaginava um grupo de pessoas que simplesmente ficavam rindo e debochando de crente, das coisas de Deus, e aí eu pensava, não posso estar lá, essa é a roda dos escarnecedores. Mas escarnecedor não é só isso não. Você conhece a história do nosso ex-governador, né, do estado do Rio de Janeiro, chamado Sérgio Cabral. Hoje esse cara, ele tem uma condenação de aproximadamente 300 anos de prisão, se eu não estou enganado. Então, quando ele e os amigos, entre aspas, deles, quando eles tramavam para tirar dinheiro da saúde, por exemplo, você acha que esses caras, eles pensavam que existia um Deus no céu, vendo tudo aquilo que eles estavam fazendo? Você acha que passava pela cabeça deles? Deus está vendo, não vamos fazer isso não. Ele nunca pensou nisso. Eles nunca imaginavam isso. Isso não estava no coração deles. Eles só pensavam nas falcatruas deles. Enquanto eles pensavam nessas falcatruas, pessoas estavam morrendo nas filas dos hospitais, porque o dinheiro que eles estavam tirando de lá, roubando e botando nas contas deles lá fora na Suíça, esse dinheiro estava desfalcando os hospitais, tirando os insumos, e pessoas estavam morrendo, ou seja, eles estavam indiretamente sendo homicidas, inclusive. E eles nunca pensaram nisso não, eles simplesmente faziam. Porque esses caras, além de tudo, eles são idólatras, porque eles simplesmente têm amor ao dinheiro, e eles não querem saber de nada além do dinheiro. Eles estão não só entregues ao pecado, eles não são simplesmente um pecador, eles estão entregues a iniquidades, eles são iníquos. Eles estão num nível de pecado tão profundo, eles que não ouvem mais a voz daquele que pode salvar a qualquer um deles dessa condição. Eles não ouvem mais essa voz. Eles estão na iniquidade. E ainda assim, eles vivem, naquelas rodas de homens e mulheres que tramam o mal de dia, de noite, de tarde. Eles estão sempre tramando alguma coisa para se beneficiar. E eles esperam que sempre tudo que eles fazem vai dar certo, sem se preocupar com nada nem com ninguém. Então, meus irmãos, esses caras e mais outros que fazem a mesma coisa em diferentes esferas, eles são a roda dos escarnecedores, porque eles fazem zombando de Deus, porque eles não acreditam que Deus está vendo. Eles fazem que Deus nada. Deus é o dinheiro na minha conta bancária. Isso é que é Deus. Então isso é zombar de Deus. Eles são escarnecedores, sim, para você entender. Então, para nós que queremos
a prosperidade na nossa vida, nós nunca podemos nos assentar nessa mesa, nós nunca podemos nos contaminar com esse tipo de coisa e fazer qualquer tipo de coisa que vá fazer com que nós desmereçamos e não tenhamos o temor de Deus na nossa vida. Essa é a roda dos escarnecedores, e se nós sentarmos, nós vamos estar fora da prosperidade. Apesar deles terem muito dinheiro, prosperidade é uma coisa que eles não têm. Ok? Deu para entender? Então, até aqui, nós falamos 3 coisas que nós não devemos fazer para chegar na prosperidade, Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Agora nós vamos ver o que nós devemos fazer. Vamos lá, para o versículo 2. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para a gente entender bem, meditar na lei do Senhor, meus irmãos, não é ler a Bíblia 24 horas por dia, ok? Se você já se afastou daqueles maus conselhos, das más companhias, agora você precisa sim conhecer as atitudes que Jesus teria em cada situação que vive. Em todas as situações que você e eu vivemos, em todas elas, nós precisamos nos perguntar: no meu lugar, o que faria Jesus? Como ele agiria? Será que ele agiria da maneira que eu estou pensando em agir? Será que ele faria da maneira que eu estou pensando em fazer? Será que é dessa forma que eu acho? Ou será como ele faria? Uma coisa, meus irmãos, eu tenho certeza, que Jesus é a nossa base. Ele é o nosso modelo. Então nós precisamos sempre copiar a maneira que ele age e agiria se estivesse no nosso lugar. Às vezes ele agia com paciência, e nós devemos ter paciência. Às vezes com sabedoria, às vezes com bondade, e outras vezes com longanimidade, às vezes com um posicionamento firme, e outras simplesmente desenhando um peixe na areia e calado, mas sempre com amor. Essa é uma marca de Cristo e deve ser uma marca na nossa vida, o amor. Essa deve ser a marca de quem medita de dia e noite na lei do Senhor, porque a lei do Senhor é o amor. Porque Deus é amor. E, inclusive, o apóstolo Paulo, ele escreveu, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, ele escreveu dessa forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o símbolo que retine, ou seja, seria apenas um barulho de um metal. Nada além disso. Nada que eu fale tem valor sem amor. É isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É saber como Jesus agiria. Agora, nós que sabemos o que não devemos fazer, sabemos o que devemos fazer, agora tem uma outra parte que é o melhor da história, tá? É a promessa. A promessa para quem cumpre essa direção que foi dada do que não fazer e o que fazer, que está lá no Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Agora, no verso 3, ele diz assim: para quem cumpriu aquela primeira direção, pois esse homem, ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, trazendo para os dias de hoje, você já viu o programa do Discovery Channel, um programa chamado Largados e Pelados? Se você já viu, aquele programa, sempre quando inicia, ele tem um drone que vai sobrevoando, Ele sobrevoa aquela floresta onde aquelas pessoas vão ficar passando aqueles dias ali. E você percebe que enquanto o drone vai se aproximando da floresta,
você vê que a floresta muda de cor. Quando tem um rio, você vê que perto das beiradas daquele rio, as árvores, elas são mais verdes, elas são um verde mais forte, né? Quanto mais longe da água, menos verde, mais perto da árvore, mais verde. Pois é, o salmista, ele quer dizer que árvores plantadas junto ao ribeiro de águas são mais verdes, mais fortes, resistem mais ao vento e às tempestades, e assim será a sua vida, meu irmão. Se você seguir esses passos, você irá ser como essa árvore. E mais, você vai dar frutos. E não frutos no seu tempo, na hora que você acha, da forma que você quer. Mas os frutos, eles virão na estação própria, ou seja, no tempo de Deus, amém? Só uma breve curiosidade, você sabe que as folhas das árvores, elas são responsáveis pela absorção da luz do sol, para que a fotossíntese aconteça. E é pelas folhas que as árvores respiram. Pois, sem as folhas, as árvores elas morrem. Quem não respira, morre, correto? Se as folhas de uma árvore caem todas, essa árvore está fadada à morte, porque ela não tem como respirar, ou seja, ela vai morrer. As suas folhas, levando para o texto, as suas folhas, elas nunca vão cair. Ou seja, você nunca vai morrer. Nunca você vai morrer. Porque você é essa árvore plantada junto ao ribeiro de água. E para finalizar, meus irmãos, para finalizar, nós vamos entender aqui o verso 3. O verso 3 dessa mensagem, tá? O verso 3 dessa mensagem, eu vou abrir aqui. Ele diz: pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Ok? Essa, então, é, com certeza, essa é a fórmula da prosperidade. Essa é a fórmula da prosperidade. E nós podemos dizer, né, que foi Deus que deixou essa fórmula. Mais uma vez eu estou reforçando isso. Não foi eu que estou falando isso. Eu não inventei isso. Foi Deus que deixou a fórmula.